O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então Jesus lhe disseram. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui da comunidade Sagrada Família, nós estamos celebrando hoje o 10º domingo do tempo comum. Como nós já dissemos, são 34 domingos do tempo comum. E dentro desses 34 domingos do tempo comum, que vai terminar com a festa grande de Cristo Rei, lá no final de novembro, a Igreja coloca para nós um evangelho. Esse ano, o ano B,
portanto, é o segundo evangelho que nós temos na ordem que está na Sagrada Escritura, Marcos. Nós iniciamos essa leitura desse Evangelho de Marcos antes da Quaresma. Na Quaresma e na Páscoa, na Semana Santa, nós tivemos que parar um pouco devido a tempo especial. Agora voltamos. Domingo passado, nós lemos o texto do Evangelho de Marcos, final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, onde termina esse texto do Evangelho de Marcos, dizendo: por Jesus ter feito o bem e curado a pessoa, aquele homem com mão seca no dia de sábado, diante da pergunta que ele fez para eles, e eles não responderam, quando perguntou: o que a lei permite no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Aí Jesus curou esse homem com mão seca. Tinha colocado ele bem no meio de todo mundo. Conclusão: os fariseus, que sempre acompanhavam Jesus para saber, não para ajudar, e nem para ouvi-lo e segui-lo, não. É para saber o que ele está ensinando e o que ele está fazendo, para poder anotar tudo e mais tarde poder acusá-lo. E agora esses fariseus, eles se unem com seus inimigos, que eram os herodianos, os que seguiam o projeto político de Herodes. Se unem os dois, disse o evangelista do domingo passado, faziam um plano para matar Jesus. Isso no capítulo 3. A paixão de Cristo vai acontecer, vai ser narrada para nós no capítulo 15 e no capítulo 16, a ressurreição e a vitória de Jesus. Aí nós temos um pedaço aqui na nossa leitura do Evangelho de Marcos que não foi lido, foi pulado. Mas é muito importante para poder entender o texto nosso hoje. Eu vou colocar um pequeno resumo, lendo algumas partes. Capítulo 3, então, sequência desse projeto dos fariseus e herodianos, que já pensam num plano como eliminá-lo, como tirá-lo do meio, como acabar com ele, como matar ele. Então, diz assim o texto, capítulo 3, versículo 7. Jesus se reuniu para a beira do mar, junto com seus discípulos, e aí, veja bem o que acontece. Grande multidão da Galileia o seguia, mas também grande multidão que veio da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do rio Jordão, dos territórios de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que Jesus fazia. Aí, com a presença das pessoas, Jesus vai curando e vai ensinando. Veja bem, uma grande multidão. Agora, a fama de Jesus, como já tinha falado antes, lá no capítulo 1, e a fama de Jesus foi se espalhando, porque é gente que faz o bem. E quem faz o bem, o povo, quando reconhece de verdade, vai atrás e leva os outros com ele. Por isso, é a grande multidão que vai crescendo a tal ponto que isso começa a incomodar as autoridades. O povo não está mais atrás dos fariseus e escribas ou doutores da lei, porque eles ensinavam, como diz o texto lá no capítulo 1, coisa repetitiva do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura deles. Jesus tem novidade. Diz lá naquele texto onde Jesus depois curou a pessoa possuída por um espírito mau, diz, ele tem um ensinamento novo. Qual é a novidade que nós vamos perceber na nossa leitura de hoje? Mas antes da nossa leitura, ainda Jesus sobe um monte, e entre vários discípulos já, que o seguiam de perto, que tem a multidão toda,
que vai seguir Jesus, muitos deles interessados numa coisa extraordinária que está aparecendo, mas depois tem um grupo muito perto de Jesus, que são chamados os discípulos, que vão acompanhando Jesus. Aí, entre esses discípulos todos, Lucas ele fala, Jesus escolheu também outros 72 discípulos, portanto tinha muito. Mas aqui, na sequência dessa fama de Jesus, espalhando e vindo gente de todos os lugares da Palestina e fora da Palestina, aí Jesus subiu o monte e chamou os que desejava escolher. E foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, que vai ser chamado de agora em diante os 12. No Antigo Testamento tinha os 12, as 12 tribos de Israel, mas agora Jesus escolhe outra alternativa. Não são sequência dos 12 das tribos de Israel, são novos. E novos, gente como nós. Porém, dentro do coração dessas pessoas tinha alguma coisa muito importante. Eles querem mudar a vida. Eles querem trazer a fraternidade, a justiça e a paz para o seu povo. E Jesus, entre tantos discípulos que tinha, ele foi percebendo quem realmente tem esse anseio dentro do seu coração de querer melhorar a vida não só de si e da sua família, mas melhorar a vida do nosso povo, para poder viver a dignidade e a paz. Então ele escolhe 12, e desses 12 nós sabemos: Simão, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e aquele que o traiu, chama Judas o Iscariotes. Aí entra a nossa leitura de hoje. E a nossa leitura de hoje, ela vai dizer exatamente que diante de tudo que Jesus está fazendo, os familiares dele lá em Nazaré, ele está em Cafarnaum agora, os familiares deles começam a perceber, bom, esse homem está fazendo coisas diferentes, ele não está seguindo a nossa tradição, os nossos costumes, os nossos hábitos, o nosso ensinamento, ele está trazendo alguma coisa nova. Ele está louco. Ele está louco. E por isso, diz a nossa leitura, quando os parentes de Jesus ouviram isso, foram segurá-lo, porque não tinham nem tempo para comer. Porque estavam dizendo, Jesus está fora de si. Ele ficou atônito, ele está louco, trazendo coisas diferentes, ensinamento novo, contrariando até as autoridades da época, curando o homem lá na sinagoga, contrariando esses herodianos, e contrariando os próprios fariseus e os próprios escribas. Mais ainda, diz o texto nosso, Jesus está em Cafarnaum, 130 quilômetros longe de Jerusalém, que era a capital, onde tinha o conselho grande que decidia tudo para o país inteiro, onde tinha a escola, a universidade dos judeus, onde tinha os doutores da lei, os chamados também escribas, aqueles que determinavam o ensinamento e tem que seguir o ensinamento deles. O que aconteceu agora diante de tudo que Jesus está fazendo e a sua fama se espalhando? Diz o texto, alguns doutores da lei, ou escribas, que tinham descido de Jerusalém, olha, vieram da capital, 130 quilômetros longe. Autoridades máximas, graúdos lá de cima, vieram lá em Cafarnaum. Vieram fazer o quê? Vieram espalhar mentiras. Vieram criar fake news sobre Jesus. Hoje nós sabemos o que é essa questão de fake news, porque nós vivemos esses tempos passados, levanta mentiras e mentiras e mentiras, e faz com que essa mentira passe a ser a verdade. E tem gente que segue, pensando que é verdade, segue e vive a mentira. E pensando que até é de Deus, é apresentada como sendo de Deus. O que eles vieram fazer?
dizendo assim para o povo todo: Jesus está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Essa é a fake news que eles criaram para sujar o nome de Jesus, para que o povo simples que não conhece bem as coisas, não tem informação, é lógico, autoridades que vieram lá da capital, chegando com toda a pompa, tudo, é eles que têm o ensinamento último e maior de toda a Sagrada Escritura, eles que são nossas autoridades em se tratar de ensinamento, eles vão acreditar. Jesus vai desmontar. Mas antes disso, eu quero explicar um pouquinho aqui sobre essa questão de Beelzebu, né? Quem é Beelzebu? Então, Beelzebu, como ele vai interpretar depois, é o mesmo, é o príncipe dos demônios, né? Que mais tarde ele vai chamá-lo de Satanás. Vocês lembram um pouquinho que no livro do Apocalipse ele nos dá uma chave de leitura. Quem era o dragão lá que tentou pegar a criança da mulher que estava para dar à luz? Era o dragão que se posicionou na frente dela, só que o filho dessa mulher foi arrebatado e ficou junto de Deus Pai. Não conseguiu. Aí o Apocalipse ele disse essa frase: esse grande dragão, no Apocalipse, é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. Portanto, são palavras diferentes, nomes diferentes, dados à mesma tipo, considerada como entidade, que se contraria exatamente contra Deus. Agora o Evangelho está nos dando outro nome, que é Beelzebu. Beelzebu, segundo diz, era uma divindade filisteia, chamado Beelzebu, que era o deus das moscas para os filisteus, né? E os fariseus, para impedir a adoração dessa divindade, haviam transformado Beelzebu para Baal-zebu, isto é, o deus do estrume, o qual não só não protege das moscas, mas as atrai. O estrume atrai as moscas. A acusação dos escribas era muito sutil. Cuidado com Jesus, eles estavam dizendo. Eles não podem negar que Jesus cura as pessoas, mas afirmarão que ele as cura para infectá-las ainda mais. Veja bem a fake news, como ela vai crescendo e vai colocando na cabeça da pessoa um certo medo, um certo receio. Então, nós não podemos seguir Jesus, porque ele pode nos infectar. Aí nós temos a reação de Jesus. Jesus reage diante dessa fake news, diante dessa acusação que eles fizeram contra ele. Aí ele chama as pessoas e vai para casa. Na casa. E na casa ele vai dizer exatamente um raciocínio muito interessante. Esse Beelzebu é Satanás, é o diabo, é a antiga serpente. Aliás, quero falar aqui uma referência, que a igreja nos colocou essa nossa primeira leitura. Nossa primeira leitura tirada exatamente do livro do Gênesis, porque é aí que está o sentido do próprio Evangelho e o sentido das fake news. Ele nos coloca aqui na primeira leitura, no capítulo 3, após a criação do céu, da terra, do mar, após a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, após o segundo relato que coloca o Adão dentro de um jardim e dá o sopro para ele, para viver, e aí criou a mulher com ele para conviver juntos e construir a vida junto. Mas aí a leitura nossa no capítulo 3, Deus vai então procurar conversar com Adão no jardim. Onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. De onde veio? Antes não tinha, agora tem. Tem vergonha, tem medo. E aí eu me escondi, disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estava nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Deus tinha dado tudo lá no jardim, pode comer de tudo, frutos de tudo que produz, porém, uma coisa você não deve comer: do fruto da árvore do bem e do mal,
Quem decide o que é bem e o mal não é você, mas é o Criador. É Ele que criou o céu e a terra e tudo. Então você comeste do fruto da árvore do bem e do mal, que eu te proibi de comer. Deus disse a mulher, Adão respondeu: a mulher que tu me deste por companheira, ela foi que me deu do fruto da árvore e eu comi. Veja, a acusação. Isso acontece com todos nós. Eu nunca sou culpado. Não, mas eu fiz porque ele me falou, eu fiz porque ele me convidou, eu fiz porque ele me prometeu muita coisa, né? O culpado é o outro, no caso aqui a mulher, a culpada é a mulher. Aí Deus volta para a mulher e disse para ele, disse Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente, que mais tarde vai ser chamado diabo e Satanás, e no Apocalipse vai ser chamado dragão, e na leitura nossa hoje é conhecido como Belzebu, o chefe dos demônios. A serpente enganou-me e eu comi. O que a serpente disse para a mulher um pouquinho antes? Você sabe por que Deus proibiu você de comer do fruto dessa árvore do bem e do mal? Porque o dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus. É a grande tentação de toda a humanidade. Em vez de aceitar que somos criaturas de Deus para fazer a sua vontade, como termina a nossa leitura do Evangelho, nós queremos criar o nosso Deus para Ele fazer a nossa vontade, e não nós obedecermos e conhecermos a criação de Deus e descobrimos em que consiste a vontade de Deus. Mas tudo isso acontece por engano. A serpente me enganou. Se vocês perceberem, vem gente de boa vontade, sempre ao perceber que errou, ele bate na cabeça e, rapaz, não percebi, me enganei, aí se refaz. Mas isso é gente de boa vontade. Mas tem gente que não é de boa vontade. Tem gente que faz de propósito para fazer o outro cair. Solta o laço para pegar o outro, prendê-lo, derrubá-lo, aproveitar dele. Esses são aqueles que Jesus agora ele está chamando na leitura do Santo Evangelho. Ele está chamando as pessoas que cometem o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. São as pessoas que de propósito querem ocupar o lugar de Deus, querem mandar na sua vida, na vida que Deus fez, querem tomar poder de tudo que existe, querem subjugar os outros todos de propósito para render para eles poder dominar. Essas são as pessoas que não têm conversão. Porque o projeto deles é um projeto iníquo, é um projeto que se contrapõe contra Deus. Eles se tornam até como Satanás, assim como Jesus também chamou Pedro: entra atrás de mim, Satanás, porque esse seu projeto não é o projeto que eu trouxe, que é o projeto de Deus, mas é o projeto da sua cabeça, daquilo que você quer ser, subir e crescer e mandar nos outros, de criar o seu novo céu, o seu novo terra, o seu interesse. E aí Jesus ele vai desmontar a história aqui. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino não pode ficar de pé, é lógico. E aí vai dar o exemplo da família que nós passamos. Uma família que se divide em grupos que brigam entre si. O que acontece quando o marido briga com a esposa com o marido, os filhos com os pais? O que acontece? Se desfaz. Cada um vai dizer: eu vou por minha conta, vai embora. E aí a briga toda para ver quem vai pegar mais coisas, né? Então, se uma família se divide em grupos que brigam entre si, sua família não poderá ficar de pé. Portanto, conclusão: se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si,
ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Portanto, essa fofoca, essa fake news, que essas autoridades religiosas, doutores da lei, vieram de Jerusalém, caminharam tanto para chegar aqui, para espalhar entre o povo que eu faço as coisas boas pelo poder do inimigo de Satanás, não cola. Eu faço as coisas exatamente por ser de Deus. E aqui eu quero citar também uma citação de São Paulo a Corinto, quando ele faz questão de dizer isso. Por isso eu declaro a vocês que ninguém falando sob a ação do Espírito de Deus jamais poderá dizer maldito Jesus. É o que eles estão acusando ele. Ele que vem de Deus, dizendo que faz o bem pelo poder do demônio, pelo poder do mal. Jesus consegue desmontar. E diz ainda mais Paulo: ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Agora eles estão dizendo Jesus é Belzebu, age pela força de Belzebu. Mas ele consegue desmontar essa mentira toda. Isso é o pecado chamado contra o Espírito Santo. As pessoas de propósito não querem aderir a construir uma vida digna para todos, mas querem simplesmente as coisas para eles, elaboram uma filosofia, uma maneira de pensar, uma ideologia para confirmar o que eles querem fazer, para justificar o que querem fazer, e vai infundindo e jogando na cabeça do povo, para o povo sem tanta formação, vai enchendo a sua cabeça e vai criando grupos que nós chamamos hoje bolhas, que só escuta aquela informação, toda ela mentirosa, mas sempre vai dizendo que essa que é a verdade. Nós vivemos isso nesses tempos passados. Graças a Deus estamos conseguindo descobrir, todos os desvios que houve, todas as mentiras que houve, estão sendo todas desmontadas. Aí Jesus ele vai chamar os seus discípulos então dentro da casa, e aí nós temos uma frase aqui que é de suma importância: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte, só então roubará a sua casa. Quem é o homem forte? É Jesus. É Jesus que é o homem forte, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão e agora as autoridades, todos que estão do lado deles, do mal, eles estão tentando arrombar a casa que Jesus quer construir, que é de Deus, a casa que é construída sobre o amor, sobre a fraternidade. E aí Jesus está dizendo: vocês têm que me amarrar primeiro, para poder arrombar a minha casa e roubar os meus. Mas eles não conseguem amarrar Jesus. O evangelista Marcos vai chegar lá no final do evangelho, é um texto pequeno que nós lemos no domingo de Ramos, na leitura da paixão de Jesus, aonde após prender Jesus, traído por um beijo que Judas deu, e prendendo Jesus, aí o evangelista ele coloca uma imagem de um jovem vestido de roupa branca toda, como essa roupa branca, e aí os soldados voltaram para trás, viram esse jovem e tentaram prender esse jovem. O que aconteceu? Eles ficaram com a roupa na mão e o jovem fugiu nu. Não conseguem prender Jesus. O diabo, Satanás, o inimigo, não consegue derrubar a vida daquele que vem de Deus e trazer a mensagem de Deus, que é Jesus Cristo. E isso vai ser mostrado depois pela sua ressurreição. Pensaram que matando Jesus tudo ia acabar. Está aí Jesus ressuscitado. Ele está vivo. E permanece vivo até nós hoje, até nossa história, vindo de nossos pais, avós, de geração em geração, passando aquilo que é idôneo, nós somos chamados para seguir e fazer parte dessa casa de Jesus, desse projeto de Jesus. E esse projeto de Jesus não envolve simplesmente por eu ser parente. Por isso diz, a casa estava cheia, e veio a mãe de Jesus, e o clã
da família lá de Nazaré para tentar pegar Jesus, levá-lo de volta, não fazer mais o seu projeto. E aí disseram para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aqui querendo conversar contigo. Resposta de Jesus. Resposta de Jesus diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus responde: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É a nova casa de Jesus. É o novo projeto de Jesus, que não é ligado pelo sangue de parentes, mas é ligado em fazer a vontade de Deus. Nós percebemos, se fazemos isso, quantas amizades a comunidade conseguiu criar entre nós. A gente não se conhecia, mas com os encontros ao redor, nas casas, depois aqui na comunidade, a gente se torna fraterno, a gente se torna confiante um do outro, a gente ajuda um ao outro. E quando escuta alguma coisa que acontece com um conhecido nosso, que fazemos parte aqui na comunidade, a gente se interessa, vai lá para ajudar, pergunta, precisa alguma coisa. É a nova família de Jesus. E essa nova família de Jesus não se ata pelo sangue, não por ser de família, mas por ser da família de Deus, que quero construir o bem para todos, quero formar uma fraternidade. É o desafio do tema da campanha da fraternidade, a amizade social. Eu tenho que criar na sociedade com outros que são gente também de boa vontade, que querem fazer o bem, criar esse novo céu e nova terra, como diz São Pedro, onde reinará a justiça. Esse é o projeto de Jesus. Isso é muito importante a gente que somos da comunidade participar, mas nós precisamos fazer essa última frase aqui: ouvir quem? Jesus. Conhecer o quê? O projeto de Jesus e segui-lo. Não é as fofocas e as mentiras que vêm de tanta gente que promete mundos e fundos. A gente precisa ouvir para saber denunciá-los e dizer: isso é mentiroso. Isso vai nos levar para o buraco, não nos leva para a fraternidade e para o amor. E é por isso que a igreja propõe aqui, nas missas todas, nesse lugar chamado ambão, onde se lê a palavra de Deus, principalmente concentrada na palavra de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo, que veio no meio de nós e nos ensinou, ela proclama o projeto de Jesus. E aqui é o lugar onde quem fala, quem lê a leitura e depois explica o projeto de Jesus, explica o Evangelho, explica a Boa Nova. E essa Boa Nova, nós vamos ver ela lá no capítulo 9, que eu sempre falo, que infelizmente não vai ser lida na missa de domingo, quando ele diz o que é a vontade de Deus, o que Deus deseja para todos nós, seus filhos, no mundo todo, independente de raça, independente de tudo, que nós vivamos em paz uns com os outros. Quem quer isso se integra à família de Jesus, independente do sangue, da família, da raça, da cor, independente de tudo. Gente de boa vontade, como disse no nascimento de Jesus, quando os anjos subiram ao céu cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, ou então àqueles a quem Deus quer bem, porque vivem de verdade como seus filhos. Esse é o desafio nosso. É esse projeto que nós assumimos. Quando nós fomos batizados, quando nós temos um batizado hoje, o Luiz, vai assumir esse projeto de Jesus, vai escolher aquilo que constrói, mas vai prestar bastante atenção para não ser iludido e enganado até pela própria religião. Que a religião a gente pensa que é de Deus, mas muitos usam a religião para enganar e iludir. A religião é a busca nossa. A igreja nos ensina a existir uma revelação. É alguém que veio no meio de nós para nos ensinar. É a esse que nós temos que ouvir.
Nós buscamos Deus e pensamos que os ritos que nós construímos, é isso que Deus quer. Deus apareceu no meio de nós através do seu Filho, após uma história grande, e nos disse o que Deus quer é o seu bem, é você viver na fraternidade, é você criar amor, é você ajudar um ao outro, é você até se sacrificar pelo amor do seu filho, da sua família, mas pelo amor também dos outros. Esse é o desafio maior, e por isso o exemplo máximo é Jesus Cristo na cruz, que engloba dentro dele todo o projeto, toda a história de Jesus Cristo, que é oferecido para nós, como alguém que vem de fato de Deus, nos trazendo um novo, e o novo é esse. Precisamos abrir o nosso coração para aprender a amar mais e amar a outros. E muitas vezes esses outros que nós temos preconceito, ou colocaram preconceito na nossa cabeça, e que são as fake news, e que nós precisamos superar, para descobrir aquilo que Deus deseja para todos os seus filhos, de vivermos em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.